Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben e neste vídeo vamos aprender a jogar mariposas. Toda primavera, milhões de borboletas monarcas deixam o México para se espalhar pelo leste da América do Norte. Todo o outono, milhões voam de volta para o México, mas nenhuma borboleta vai e volta. Em mariposas, o nome espanhol para a espécie monarca, os jogadores assumem o controle da movimentação desses insetos, criando estratégias e participando dessa incrível jornada ao longo das diferentes estações do ano. Controle a migração de suas borboletas da primavera ao outono, entre norte e sul, coletando flores e aumentando a população desses fascinantes animais para ganhar pontos e conquistar a vitória. Se interessou? Ao final do vídeo, nós deixamos algumas dicas de outros jogos para você que gostou deste. Vamos agora ao preparo do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro de mapa no centro da mesa. Separe as cartas de objetivo de acordo com a parte de trás delas, nas cores verde, amarelo e vermelho, e aleatoriamente selecione uma de cada cor para posicionar sobre estes espaços. Retorne o restante para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Revele a primeira carta de primavera. Cada jogador seleciona para si uma cor e recebe o conjunto de borboletas e o marcador de ponto. Cada um deve posicionar o seu marcador de ponto no primeiro espaço do trilho de pontuação, sua borboleta de número 1 no espaço de Michoacán, uma borboleta de número 2 sobre a carta de verão e 2 borboletas de número 3 sobre a carta de outono. O restante das borboletas permanece na área de jogo de cada jogador. Note que as monarcas de quarta geração apresentam 2 lados. Certifique-se de que a face dupla esteja virada para baixo. Embaralhe os marcadores de paragem e os distribua aleatoriamente em cada uma das cidades com o nome no tabuleiro. Embaralhe as cartas de movimentação e crie um baralho comum ao lado do tabuleiro. Entregue a cada jogador 2 cartas. Crie uma oferta com os marcadores de flor ao lado do tabuleiro e deixe o dado próximo dos jogadores. Posicione o tabuleiro de paragem ao lado do tabuleiro de mapa. Deixaremos este tabuleiro de fora das filmagens para facilitar. Coloque as cartas de paragem de movimentação bônus ao lado do tabuleiro de paragens. Coloque as cartas de paragem de ciclo de vida nos locais indicados, separados por tipo e cores. Por fim, selecione 3 marcadores de habilidade de ciclo de vida, aleatoriamente, e coloque um virado para cima, à direita de cada conjunto de ciclo de vida. Por fim, selecione um jogador, aleatoriamente, para ser o primeiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar mariposas. Vamos às regras. Uma partida dura 15 rodadas, ou 3 estações. Os jogadores alternam jogar uma carta e movimentar as suas borboletas. Sempre que jogar uma carta, deixe-a aberta na sua frente até o final da estação. Na sua vez, um jogador deve jogar uma carta de sua mão, movimentar a sua borboleta, executar as ações do local onde pousar e, em seguida, sacar uma carta para repor a sua mão. Vejamos as ações em detalhes. Movimentar. As cartas de movimentação apresentam 1, 2 ou 3 borboletas e 1 a 5 setas. Isso indica a quantidade de borboletas que o jogador pode movimentar utilizando esta carta e a quantidade de espaços pelos quais a borboleta se movimenta. Por exemplo, ao utilizar esta carta, o jogador movimenta a sua borboleta 5 espaços.
enquanto que esta carta permite ao jogador movimentar até 3 de suas borboletas um espaço, podendo repetir a borboleta. Note que o jogador deve movimentar a borboleta o número de espaços indicado, resolver a ação do local, depois movimentá-la novamente um espaço e resolver aquela ação, até que tenha completado todos os movimentos. Além disso, as cartas podem apresentar este símbolo de reutilização, que permite ao jogador reaproveitar uma carta de ação que ele ou outro jogador tenha usado de acordo com o texto indicado. Ao se movimentar, os espaços a serem resolvidos podem apresentar o seguinte: flores, a grande maioria dos espaços no tabuleiro. Ao pousar em um espaço com uma flor, o jogador deve coletar o marcador indicado. Entretanto, um jogador não pode coletar mais de uma flor de um mesmo espaço em uma mesma rodada. Asclépia. Caso o espaço onde a borboleta pousou apresente o símbolo de uma asclépia ao lado dele, o jogador imediatamente pode descartar fichas de flor para gerar uma nova borboleta. Falaremos sobre isso mais adiante. Paragens. Ao pousar em uma cidade onde não tenha pousado antes, o jogador deve coletar o bônus indicado. Caso ele seja o primeiro a pousar em uma cidade, ele deve revelar um marcador que permanecerá virado para cima até o final do jogo. E além disso, ele deve rolar o dado de flores para coletar um marcador de flor extra. Caso uma carta seja indicada, o jogador deve coletar a carta de ciclo de vida indicada. Caso ele consiga coletar todas as cartas de um conjunto de determinada cor, ele recebe o bônus indicado no marcador de habilidade no final da linha completada. Caso o marcador de paragem apresente um símbolo de flor selvagem, o jogador pode coletar uma flor à sua escolha. Caso o marcador apresente um ícone especial, o jogador coleta a carta de movimentação bônus. Essas cartas são especiais, no que não podem ser copiadas por cartas de ação e aumentam a mão do jogador em 1. Entretanto, uma vez que elas tenham sido utilizadas, elas não são repostas. Deixa-as ao lado da área de jogo do jogador para lembrar que ele não pode mais coletar aquele tipo de carta. Gerar uma borboleta. Conforme falamos, caso o local de pouso da borboleta do jogador esteja adjacente ao marcador de Asclépia, ele pode gerar uma nova borboleta. Para isso, ele deve pagar uma quantidade de marcadores de flor igual à geração da borboleta gerada. Borboletas de primeira geração geram borboletas de segunda geração. Borboletas de segunda geração geram borboletas de terceira geração e assim por diante. O custo em flores deve ser pago com 2 flores iguais ou 3 flores diferentes na segunda geração, 3 flores iguais ou 4 diferentes na terceira geração, e assim por diante, de acordo com esta tabela. Note que um jogador pode coletar a flor do local pousado antes de decidir gerar uma nova. Além disso, um jogador pode virar a sua borboleta de quarta geração para o seu lado vezes 2, pagando 4 flores iguais ou 5 flores diferentes. Isso faz com que ele possua 2 borboletas em um único marcador. Ao gerar uma nova borboleta, o jogador deve coletar primeiro as borboletas sobre a carta de objetivo antes das borboletas em sua reserva. Caso o jogador não possua marcadores de borboleta da geração correspondente, ele não pode gerar novas borboletas daquela geração. Posicione a borboleta gerada sobre a sua progenitora. O jogador passa a movimentar essas borboletas separadamente. Uma vez que todas as cartas sobre uma carta de objetivo tenham sido removidas, revele a carta. Estações. Ao final da 4ª rodada, a primavera termina. Descarte todas as cartas de ação utilizadas. Os jogadores pontuam os critérios indicados na carta de objetivo da primavera, e o jogador com menos pontos será o primeiro no verão. Em caso de empate, o jogador mais próximo do atual primeiro inicia. Os jogadores que possuírem uma borboleta de segunda geração fora do tabuleiro podem posicioná-la
sobre a borboleta de primeira geração. Note que o mesmo espaço no tabuleiro pode conter múltiplas borboletas, do mesmo jogador ou de jogadores diferentes. Depois disso, todas as borboletas de primeira geração devem ser removidas do jogo. Caso a carta de verão não tenha sido revelada, revele-a agora. O verão inicia. Após os jogadores jogarem 5 turnos, o verão chega ao fim. Repita o mesmo processo executado ao final da primavera, mas com os jogadores podendo adicionar a sua borboleta de terceira geração de fora do tabuleiro e com todas as borboletas de segunda geração sendo removidas do jogo. O outono se inicia. Fim do jogo. Após todos os jogadores terem jogado 6 turnos, o outono chega ao fim. Os jogadores pontuam os critérios indicados na carta de outono. Além disso, eles recebem pontos pela quantidade de borboletas de quarta geração que possuírem no tabuleiro, de acordo com esta tabela. Por fim, os jogadores recebem 1 ponto para cada carta de paragem que possuírem, sendo elas ciclo de vida ou movimentação especial. O jogador que possuir mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador que possuir mais borboletas em Michoacán. E essas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Mariposas, por Elizabeth Hargrave. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!